Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da nossa série de estudo de reavivamento, a campanha deste ano dos 10 dias de oração. Este ano, primeiro Deus, chamada à oração, estudamos as 3 mensagens angélicas. Será também o tema, o assunto do livro missionário deste ano. O pastor Clifford Goldstein escreveu um livro sobre isso, e a nossa igreja vai distribuir esse livro mais uma vez aos milhões no Impacto Esperança. E ano que vem, como eu já disse aqui em alguns desses vídeos, teremos a distribuição mundial do livro Grande Conflito. Deus tem pressa. Precisamos advertir o mundo. Precisamos fazer o que está escrito no Apocalipse. Um anjo voando pelo meio do céu. Isso fala de urgência, de velocidade. Esse anjo representa o povo de Deus, as pessoas que querem realmente fazer parte dessa missão de Deus. Deus tem pressa. Nós também devemos ter pressa, porque a volta de Jesus será realmente a solução definitiva para todos os males que assolam a humanidade há milênios, para todo o sofrimento, para a fome, para a miséria, para a dor, para a morte. Enquanto ele não vem, temos que fazer com que as pessoas saibam que essa solução definitiva virá, porque foi o próprio Jesus quem prometeu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e quando eu for e preparar, voltarei para vocês, para que estejam comigo onde eu estou. Jesus prometeu, ele nunca mentiu, e em breve isso vai acontecer. Nós temos que dar o pão para aqueles que precisam do pão, mas não nos esqueçamos de falar também do pão da vida, de falar que há uma esperança além, porque não adianta apenas alimentar a fome física e deixar que as pessoas continuem sendo famintas e sedentas de Deus, da palavra de Deus. Façamos a obra completa. O tema de hoje, terminando então os 10 dias, o remanescente é a oração. Você percebeu que, apesar de as 3 mensagens angélicas serem o texto-chave, o texto mais importante que nós estudamos ao longo dessa jornada, a oração foi o elemento destacado. Porque de nada adianta sabermos das profecias, sabemos que os eventos proféticos anunciados estão se cumprindo, exatamente como foi predito na palavra e por Ellen White, e não estar preparados para o que virá. Nós precisamos orar mais, precisamos nos consagrar mais, precisamos de mais comunhão com Deus, contato com a Bíblia Sagrada diariamente, para que nós estejamos preparados para as coisas que virão. Por isso a ênfase realmente foi a oração. Eu sei que você orou por amigos, por familiares, por pessoas escolhidas. Vamos crer que Deus está fazendo a obra, mesmo que nós não vejamos os resultados tão logo, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. E ele vai fazer isso em resposta à oração de muitas pessoas sinceras que clamaram durante esses 10 dias. Participe dos eventos, dos projetos da igreja, eles são uma bênção, revados por sua palavra, 10 dias de oração, vida por vidas, quebrando silêncio. Enfim, temos tantas frentes de ação e de consagração. Faça parte disso, una-se ao povo de Deus que está buscando esse preparo para a volta de Jesus. Eu vou ler aqui uns textos que estão destacados, que eu destaquei na minha apostila. Primeiro é Apocalipse 12, 17. Você já conhece esse texto, que ele diz assim, 14, 12 e 12, 17. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Ali, onde fala das 3 mensagens angélicas, o fim dessas 3 mensagens realmente é esse verso que apresenta a identidade do povo que está pregando essa mensagem, do remanescente. E lá em 12, 17, o capítulo 12 fala da batalha de Satanás no céu, quando era Lúcifer, início do conflito, depois na terra, ele lutando contra Jesus, contra a igreja e contra o remanescente, o povo de Deus nos últimos dias. E Apocalipse 12, 17 identifica esse povo. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, é um povo que guarda os mandamentos de Deus como estão na Bíblia, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5.
e tem o dom de profecia verdadeiro, uma profetisa que foi usada por Deus para pregar, para escrever, para falar mensagens que nos ajudam a enfrentar estes últimos dias da Terra. Deus usou uma mulher no século XIX, Ellen White, começo do século XX, e a vida dela e as mensagens dela estão totalmente alinhadas com a palavra de Deus, que é realmente a nossa regra de fé e prática, a Bíblia. Isaías 8 diz: se eles não falarem de acordo com esta palavra, nunca verão a alvo. Portanto, um profeta moderno precisa estar alinhado com os profetas que o precederam, que vieram antes dele. Se um profeta moderno não guarda o sábado, se um profeta moderno prega contra a reforma alimentar, segundo a Bíblia ensina, se um profeta moderno fala que os mortos estão em algum lugar ainda vivos, com uma alma imortal, não pode ser um profeta de Deus, porque ele não pode contradizer a revelação de Deus por meio dos profetas da Bíblia. Se ele não ensinar corretamente a lei de Deus, viver isso e outras doutrinas mais, ele não pode ser tido como um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia. Então, a igreja remanescente tem que guardar a lei de Deus e ter o verdadeiro dom profético. E esse povo está proclamando essa mensagem de salvação e de advertência ao mundo que perece. 1 Pedro 3,15 diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Eu gosto muito desse verso. Para mim é um verso que nos ajuda a entender que a apologética, a defesa da fé, é uma coisa importante. Temos que estar preparados para responder a todo aquele que nos perguntar a razão da nossa esperança, da nossa fé. E para estar preparado, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que ter comunhão com Deus, tenho que conhecer as verdades reveladas por Deus na sua palavra. Aí eu estarei pronto para responder. Vamos aos textos de Ellen White, alguns que eu grifei aqui na minha apostila. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas, abrindo as portas do paraíso a todo que nele crê. Logo a batalha estará finda e a vitória ganha. Breve veremos aquele em quem se tem centralizado nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fora. Mais abaixo, transformação total. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente possa se tornar pura. Não há segurança para a pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Isso é conversão. Modificação da velha vida não é conversão. Operasse, porém, o Senhor sobre homens, como fez no dia do Pentecostes, e posteriormente muitos que hoje professam crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haviam de clamar: acautelai-vos do fanatismo, diriam dos que estivessem cheios do Espírito. Estão cheios de mosto, de bebida forte. Veja, assim como aconteceu lá no Pentecostes, quando os discípulos começaram a falar línguas estrangeiras, aquele fenômeno maravilhoso, houve pessoas que disseram que eles estavam bêbados, embriagados, porque era algo muito estranho. Também acontecerá de, nos últimos dias, pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo, que estão buscando uma verdadeira consagração, serem chamadas de fanáticas, de estranhas. Isso já acontece, na verdade. Muitas pessoas acusam aqueles que estão buscando uma verdadeira santidade, uma verdadeira consagração da vida, de perfeccionistas, não que não haja realmente os perfeccionistas legalistas, mas alguns são tidos injustamente como sendo aquilo, pessoas fundamentalistas, fanáticas. Pode ser o caso, mas em muitas ocasiões o que acontece é que aqueles que têm uma natureza carnal não rendida a Deus, veem aqueles que estão buscando a consagração como pessoas fanáticas. Mas Ellen White faz aqui uma ponderação que equilibra a questão. Veja só, também tem o outro lado. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo.
Quando pessoas anseiam por Cristo e buscam tornar-se com Ele, uma com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tome cuidado, não vá a extremos. Ora, irmãos, sede cautelosos e não entreis em excitação, em empolgação humana, nem procureis suscitá-la, despertá-la, mas ao passo que devemos ser cuidadosos de não entrar em agitação, não devemos encontrar-nos também, por outro lado, entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito Santo. Haverá pessoas que porão em dúvida e criticarão quando o Espírito de Deus tomar posse de homens e mulheres, porque seu próprio coração não é movido, mas se acha frio e insusceptível à impressão. Está bloqueado. Então, por um lado, pode haver sim um falso reavivamento, um fanatismo irreal produzido pelo ser humano, pelo diabo, e por outro também pode haver aqueles que vivem na indiferença, na frieza espiritual, uma religião teórica, meramente intelectual, e que também não aceitarão a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Nós temos que evitar esses dois extremos. Precisamos realmente buscar aqui a compreensão correta daquilo que vem de Deus e ter certeza de que vem de Deus. No texto do pastor Mark Finley, eu destaco aqui três lugares em que eu grifei aqui, diz assim: essas mensagens divinamente inspiradas alcançam seu auge em Apocalipse 14:12, texto em que João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. O apóstolo afirma que essas mensagens são incorporadas por pessoas a respeito de quem se pode afirmar: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o último parágrafo diz assim: a fé em Jesus, como podemos desenvolver essa fé? Primeiro, assim como a salvação é um dom, a fé também é. E ela cresce à medida que a exercitamos, que exercemos essa fé. Romanos 12, 3-8. Essa fé se desenvolve ouvindo a voz de Deus. Romanos 10, 17. E está disponível a todos que buscam o Senhor de todo o coração. Se você, ao longo dessa série de estudos, ao longo desses 10 dias de oração, percebeu que precisa mudar, precisa desenvolver a sua fé, aprofundar a sua relação com Deus, não deixe para amanhã, não deixe passar o tempo, faça isso agora. Comece a clamar a Deus, comece a orar consistentemente a Deus, comece a estudar a palavra de Deus todos os dias. Dedique menos tempo àquelas séries, aqueles filmes, aquelas novelas, leituras que não levam a nada, e redes sociais demais, quem sabe, e dedique mais tempo à palavra de Deus. Reserve um tempo de qualidade todos os dias para ler a Bíblia Sagrada. Tenho certeza de que a sua vida vai ser diferente daqui para frente. Tenho certeza de que você estará se preparando, não apenas para a volta de Cristo, mas para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para pregar essa mensagem de salvação e de juízo enquanto Jesus não vem. Que o bom Deus reavive a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, enquanto aguardamos a breve volta de Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reavivamento, por esse chamado que Tu tens feito à Tua igreja, para que nos levantemos, nos preparemos e capacitados preguemos essa última mensagem de salvação ao mundo perdido. Abençoa, Senhor, as pessoas por quem oramos ao longo desses 10 dias. Que os milagres aconteçam na vida delas e que nós possamos ser testemunhas desses milagres. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, abençoa as pessoas que assistirão a este vídeo. É o que eu peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.